nós queremos então agora refletir sobre os benefícios da ressurreição de Cristo. Aí está no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos ler esse texto. No caminho de Emaús. Diz assim a palavra de Deus: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, cerca de 11 quilômetros. Iam comentando entre si tudo o que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas sucederam, aconteceram. Verdade é que também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e lá, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Porventura, então, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Abriram então-lhe os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu, realmente o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que sucedera ou acontecera no caminho, e como lhes fizera conhecer no partir do pão. Os benefícios da ressurreição de Cristo. É isso que nós queremos falar para você hoje à noite. Baseado então no livro de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35, que foi essa narrativa
apresentada, lida nesta noite. Hoje nós comemoramos um importante dia. Em todo o universo cristão, celebra, comemora, exalta, canta a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nesta narrativa, Jesus aparece a dois dos seus discípulos, dos seus seguidores, naquela estrada para Emaús, que estava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E nós encontramos nas Escrituras as profecias bíblicas que falavam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela é o selo da vitória do cristianismo. Portanto, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela sela a vitória do cristianismo, a vitória do cristão, a vitória da igreja. Nós podemos observar e perceber na história da humanidade de que os religiosos e os fundadores de religiões, eles morreram, foram sepultados e estão mortos. Inclusive, as suas tumbas são visitadas pelos seus admiradores e seguidores. Filósofos que trataram também da questão religiosa e da questão espiritual morreram e estão mortos, foram sepultados e continuam nas suas tumbas. Grandes estadistas morreram e estão mortos. No entanto, eu queria dizer para você que está nas Escrituras Sagradas, dizendo, atestando que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Portanto, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi o grande tema das pregações apostólicas. A ressurreição de Cristo continua sendo o grande tema das pregações da igreja. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Cristo vivo, nós servimos o Jesus ressurreto. Nesta noite, o meu propósito é apresentar as bênçãos e os benefícios decorrentes da ressurreição de Cristo. Vamos ao primeiro deles. Primeiro grande benefício, a primeira grande bênção da ressurreição de Jesus Cristo é a presença e a companhia do Senhor. Olha o que diz o versículo 15 do nosso texto. Os dois discípulos caminhavam e voltavam para Emaús, e quando chega aqui no versículo 15, diz o seguinte: enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e diz o texto, e ia com ele, se fez presente. Veja que eles estavam os dois caminhando de volta para Emaús. Agora nós percebemos, está registrado nas Escrituras Sagradas, no texto sagrado, a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele agora está caminhando com eles, ele agora se faz presente. Veja o versículo 15, Jesus se aproxima, está andando, está indo, está caminhando com eles. Eles estavam num cenário de tristeza, eles estavam num cenário de desânimo, eles estão tristes, eles estão desanimados, eles estavam frustrados, eles estavam desiludidos. E é exatamente nessa caminhada de frustração, de desespero, que eles então recebem a presença, a companhia maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus chegou para caminhar, para andar com eles. Do versículo 13 ao 16, nós vemos esses dois discípulos
recebendo a companhia do Deus vivo, do Jesus de Nazaré, do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você percebe, do versículo 13 ao 16, dá-se início a essa caminhada, mas também começa e dá-se início uma conversa. Eles estão conversando os dois. A conversa gira em torno do que tinha acontecido em Jerusalém. A conversa gira em torno da crucificação e da morte de Jesus. Mas nós percebemos aqui no versículo 15 e 16 que quando Jesus chega, quando Jesus se aproxima, quando Jesus começa a andar com eles, nenhum dos dois discípulos, eles conseguem reconhecer que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos dois discípulos reconhece o, entre aspas, estranho que está com eles, que na verdade era o Senhor. Eu chamo a sua atenção para o versículo 17. Aí Jesus entra nesse diálogo. Jesus primeiro entra na comunhão, entra na caminhada, e agora Jesus começa a dialogar. Jesus estabelece um diálogo. Jesus estabelece uma conversa. Jesus então começa a conversar. E Jesus faz uma pergunta. Está no versículo 17. Se você está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Se não, pode ouvir. Versículo 17. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Diz o texto: eles então pararam tristes. A pergunta, resumindo, Jesus: por que vocês estão tristes? Qual é o fato? Qual é o acontecimento? O que está deixando vocês tristes? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E há um fato aqui. É a crucificação. A crucificação, ela acabou com as esperanças de que Jesus de Nazaré fosse realmente o Messias. Esta é a razão da tristeza deles. Eles esperavam o Messias, eles esperavam o Redentor, eles esperavam o Rei que viria e estabeleceria o seu reino em Israel, e agora morreu. E eles estão desanimados, frustrados e tristes. E aí veja que a partir daí Jesus dá instruções, a partir desse diálogo maravilhoso de Jesus com os discípulos. E a gente pode observar aqui algumas coisas nessa narrativa. Jesus disse que eles esqueceram das profecias sobre a morte e a ressurreição. É isso que Jesus está dizendo. Vocês esqueceram das profecias, do que disse Moisés, do que disse Davi, do que disse os profetas, do que disse a lei, o Velho Testamento. E Jesus começa a interpretar para eles as profecias do Velho Testamento. Quando chega no versículo 26, eu chamo a sua atenção, o versículo 26 diz o seguinte, diz assim a palavra de Deus: porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O que Jesus está dizendo para eles? Dizendo, era necessário que ele fosse crucificado, era necessário que acontecesse a morte, era necessário Cristo morrer, o Messias morrer. E Jesus começa então a interpretar, a explicar, a falar do cumprimento das profecias do Velho Testamento. Veja, eu não quero me alongar nessa noite, mas o primeiro grande benefício da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a sua presença, é a sua companhia conosco. Como nós então já narramos, já observamos, já chamamos a sua atenção. E eu queria tirar com você 3 preciosas lições práticas para a minha vida e para a sua vida. Primeira delas,
Preste atenção onde você estiver. A primeira grande lição que nós tiramos da presença e da companhia do Senhor Jesus Cristo conosco, a partir desta narrativa, a primeira lição é: ainda hoje, Jesus é o fiel companheiro na estrada da vida. Que bênção! Ainda hoje, Jesus é o fiel companheiro na estrada da vida. Essa é a primeira lição. Isso é confortador. Inclusive num momento como o que nós estamos vivendo, num tempo difícil, de pandemia, de crise mundial, onde as pessoas estão assustadas, estão com medo, estão refugiadas, não sabem o que fazer, num momento de adversidade, num cenário de morte e de doença. Eu queria dizer para você que a partir dessa narrativa, eu queria dizer para você de que a presença e a companhia de Jesus é uma realidade e uma certeza. Ainda hoje, Ele é o fiel companheiro na estrada da vida. Segunda lição que nós tiramos desse primeiro benefício: Jesus vai sempre conosco na estrada da vida. Nunca estamos sozinhos. Meu querido, minha querida, você que me escuta, você não está sozinho. Deus está caminhando conosco. Eu não estou sozinho. E a terceira lição: a presença de Cristo é sempre uma presença fascinante, gloriosa e maravilhosa. E esses discípulos, naquela estrada longínqua, apesar de ser apenas 11 quilômetros, naquela estrada de um cenário triste e de morte, eles agora estão com a presença da vida, da presença gloriosa, fascinante e maravilhosa de Jesus. Então Jesus está conosco. Qual o segundo benefício da salvação? Está no versículo 19 e 24. Olha o que diz o versículo 19 e 24. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ao que lhes perguntou, quais disseram? As que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha a expectativa deles. Era uma expectativa limitada. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram madrugada ao sepulcro. E não achando o corpo deles, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjo, uma visão angelical, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não viram. Então ele lhes disse: honestos e tardios de coração, para creres tudo o que os profetas disseram. Porventura, não importa que o Cristo parecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Meu querido, eu li para que você pudesse ouvir a palavra de Deus. Mas o segundo benefício que nós descobrimos aqui, nesse texto, nesta narrativa, especificamente nessa parte, é o interesse de Jesus pelas nossas vidas. Olha que maravilhoso. Jesus acompanha aqueles discípulos, Jesus entra na estrada da vida que eles estão trilhando, caminhando. Jesus estabelece um diálogo, inicia uma conversa. Jesus começa a interpretar as profecias bíblicas do Velho Testamento. Jesus começa a se aprofundar e interrogar eles, começa a se interessar pelas suas indagações, começa a se interessar pelas suas frustrações, começa a se interessar pelos seus problemas, pelos seus dilemas, começa a entrar no universo do pensamento deles. Jesus começa a se interessar
pelas vidas deles e começa a andar para onde eles estão indo, então o acompanhando e se interessando e esclarecendo todas as dúvidas. Aqueles discípulos estavam preocupados, essa que é uma verdade, mas Jesus estava interessado nas preocupações deles. O Cristo havia morrido, esse era o grande problema. Por sinal, eu quero dizer que a morte do Senhor Jesus Cristo é o evento de maior significado para a história do cristianismo. Era necessário ele morrer. Esses discípulos, o que eles estão dizendo para Jesus, o que o texto sagrado está dizendo para nós, é que eles tinham perdido a referência. Eles tinham perdido a esperança. O seu sonho tinha ruído. O sonho que eles tinham construído na perspectiva de que um reino terreno e imediato fosse estabelecido tinha se acabado, tinha se desmoronado. A vida para eles não fazia sentido. Eles haviam voltado para o seu ponto de origem. Não apenas Jesus tinha morrido, eles tinham sepultado seu sonho, sua expectativa e a sua esperança. Aqueles discípulos estavam a caminho de volta para casa. Eles ainda não haviam compreendido as Escrituras. Eles ainda não haviam entendido porque o Cristo, o Jesus de Nazaré, tinha morrido. E Jesus, interessado pelas suas vidas, e pelas suas preocupações e pelas suas indagações, Jesus acompanha e demonstra todo o interesse pelas vidas daqueles discípulos que estão frustrados e derrotados. E como eu já disse, nessa noite, Jesus estabelece um diálogo, Jesus inicia e se aprofunda em uma conversa. Jesus explicou-nos todos os porquês, esclareceu o plano e o motivo da sua morte e, o mais importante, Jesus apresenta a eles a ressurreição. Ele está vivo. É isso que Jesus queria mostrar para eles. O Cristo que vocês creram, que vocês seguiram, ele está vivo, ele não morreu, ele não foi sepultado. O segundo benefício da ressurreição de Jesus é a demonstração do interesse de Jesus pelas nossas vidas. Eu quero tirar uma lição desse benefício para mim e para a sua vida. Sabe qual é a lição? Anote aí, grave aí. Coloque isso aí na sua cabeça. Jesus está interessado em nossas vidas. Nada do que nos acontece lhe é estranho. Jesus está interessado nas nossas vidas. Nada do que venha a acontecer na minha e na sua vida, nas nossas vidas, lhe é estranho. Ele sabe todas as coisas. Ele está interessado na minha e na sua vida. Isso é confortador para mim. É confortador para você? Isso é consolador para mim. Espero que isso seja também conforto e consolo da sua vida. Isso é uma certeza absoluta para mim. Espero que isso se torne uma certeza absoluta. Jesus está interessado na sua vida, na minha vida. Ele conhece as nossas vidas. Ele tem interesse pelas nossas vidas. Ele quer falar aos nossos corações. Ele tem interesse de cuidar de nós. Jesus está interessado nos pormenores da minha e da sua vida. Nada do que venha acontecer, nada do que venha então suceder é estranho para Jesus. Nós estamos num momento de crise, de uma pandemia, diante de um inimigo cruel, voraz, perigoso, invisível. Nós estamos em uma guerra onde nós não podemos ver a face do inimigo. Mas Jesus pode ver. E Ele está interessado na minha e na sua vida. Ele quer que nesse tempo a sua vida seja um tempo de celebração e de louvor. Ele está vivo. Ele ressuscitou. O terceiro e último benefício da ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
além da sua presença e da sua companhia maravilhosa e gloriosa, além do seu interesse pelas nossas vidas. O terceiro e último benefício que eu quero lhe apresentar a partir desse texto nessa noite é a comunhão do Senhor Jesus Cristo. É interessante que a partir do versículo 29 acontece algo extraordinário, algo maravilhoso. A coisa esse diálogo vai se aprofundando, Jesus vai interpretando as profecias, vai esclarecendo todos os porquês, tirando todas as suas dúvidas, falando acerca das Escrituras. E aí o versículo 28 diz: quando se aproximaram da aldeia para onde ia, que era Emaús, ele fez como que ia para mais longe. E aí acontece o evento do versículo 29. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-lhe dava. Abriram-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Aí tem o restante do texto. Nós vemos aqui o terceiro grande benefício, a comunhão do Senhor com esses dois discípulos. Veja, eu vou aqui estabelecer para você alguns detalhes dessa parte. É que a partir do versículo 28 até o 30, depois da caminhada daqueles homens, diz o texto sagrado, na narrativa, que eu li, que acabei também de ler a parte aqui para você, diz que eles pararam. Eles pararam. E aí, quando Jesus dá a ideia de que a conversa então se encerrou e agora haverá separação, há um convite maravilhoso desses dois discípulos. Os discípulos convidaram Jesus para participar com eles. É interessante observar isto. Talvez nesta noite, meu querido, você precisa convidar Jesus para você desfrutar da sua presença, da sua companhia. Você precisa convidar Jesus para você desfrutar da sua intimidade. Eles convidaram Jesus. Há uma refeição ali para ser servida. O convite. E olha a sequência que a gente percebe no texto sagrado. Diz que Jesus entrou, o Senhor entrou para ficar com eles. Diz que ele tomou o pão, a refeição, e o abençoou. É uma espécie da menção aqui da ceia do Senhor. Aí diz que ele partiu o pão e entregou o pão a eles. Olha que sequência maravilhosa, olha que comunhão maravilhosa. Jesus para, a partir do convite, entra naquela casa. Jesus então entrou, abençoou a casa, abençoou o pão, abençoou suas vidas. Jesus partiu o pão da comunhão e nos entregou. E ali está uma comunhão maravilhosa. A partir deste evento e deste momento maravilhoso, acontecem duas coisas extraordinárias que você precisa gravar e nunca mais esquecer. Acontece uma revelação e acontece um milagre. Qual foi a revelação? Do versículo 30, do versículo 31, diz o seguinte: estando eles à mesa, ou seja, tomou o pão e o abençoou e partindo-lhe dava. E aí no versículo 30 diz: abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. Os seus olhos foram abertos e agora eles estão diante não mais de um estranho, não mais diante na presença de um desconhecido. Eles agora descobrem que os seus sonhos não morreram, a sua esperança não morreu.
eles agora percebem que nem não acabou, mas está apenas iniciando. Eles estão então diante da revelação chamada Jesus Cristo. O Pai, através de Jesus, se deu a conhecer a eles. Então, nós servimos a esse Deus, a esse Jesus vivo. E no versículo 32, depois da revelação, acontece um milagre. Eles abriram os olhos e Jesus desapareceu diante deles. E o versículo 32 disse: e disseram um para o outro, porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O milagre aqui é o milagre da reflexão. É o milagre do coração que está ardendo por Jesus. É o milagre do encontro. É o milagre da experiência. É o milagre do pecador que se encontra diante do seu Senhor. É o milagre do servo de Deus que se encontra diante do seu Senhor. É o milagre da comunhão com Deus. É o milagre que produz a vida eterna, que produz a salvação em Cristo, que nos leva, que a presença de Cristo não é a companhia de Cristo, não é apenas na estrada de Emaús, não é apenas nessa vida, é para toda a eternidade. O interesse de Jesus não é apenas pelos nossos problemas e dificuldades, mas pelas nossas vidas, não apenas aqui, mas para toda a eternidade. É o milagre da vida eterna que nos possibilita ter comunhão, não apenas na hora da ceia, ou na casa lá na aldeia, em Emaús, ou na minha casa, na sua casa, mas a comunhão para toda a vida eterna. E eu queria dizer para você, nas considerações finais dessa mensagem, que a mensagem não acaba aqui. Eu queria chamar a sua atenção, você que é crente em Cristo Jesus. O versículo 33 e 35 conclui a narrativa dizendo: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. A notícia começa a se espalhar. Então os dois que vinham de Jerusalém para Emaús voltam para Jerusalém. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como lhes fizeram conhecer no partir do pão. Meu querido, tem uma palavra aqui que você precisa guardar no seu coração. Tem uma palavra aqui que você precisa botar no seu pensamento. Tem uma palavra aqui que você precisa colocar nos teus pés, nas tuas mãos. Tem uma palavra aqui que você precisa colocar na tua vida. Essa palavra chama-se missão. Quando eles foram revelados acerca do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, do Filho de Deus, do plano eterno através de Jesus, eles abraçaram a missão. Eles não ficaram enclausurados dentro da sua casa, dentro do seu universo, dentro do seu mundo. Eles abraçaram a missão de testemunhar para outros das boas novas. Os dois discípulos retornaram para Jerusalém e relataram tudo aos apóstolos. Eles abraçaram a missão. Você precisa abraçar essa missão de proclamar as boas novas, de contribuir com a obra do Senhor, de ofertar para a obra missionária, de entregar os seus dízimos e as suas ofertas, de proclamar através da sua vida, dos seus dons, dos seus talentos, de proclamar aquilo que Jesus fez na sua vida. É impossível ser impactado com o Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo e não testemunhar a outros. Esses homens deram esta lição para nós. Eu queria tirar 3 lições com você aqui, dessa parte da comunhão que eles então desfrutaram aqui. Em primeiro lugar, Jesus quer ter comunhão conosco. Ele deseja viver na intimidade da nossa vida. Então essa é a primeira lição. Jesus quer ter comunhão conosco. Ele deseja viver na intimidade da nossa vida. A segunda lição, ele deseja que sejamos portadores da mensagem da ressurreição e do Cristo ressurreto. Ele deseja que exerçamos a nossa missão de proclamar a mensagem do Evangelho no sertão
e nas nações. Eu queria concluir a mensagem nesta noite dizendo acerca dos benefícios e das bênçãos decorrentes da ressurreição de Cristo. Poderíamos citar uma enormidade de benefícios, mas baseado na vida desses dois discípulos e seguidores de Jesus, eu queria dizer que os benefícios decorrentes das bênçãos decorrentes da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a presença e a companhia de Jesus, é o interesse de Jesus pelas nossas vidas e é a comunhão do Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Que nesta noite, onde você estiver, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a sua situação e o seu estado espiritual, que você possa convidar Jesus para que você possa desfrutar da sua presença e da sua companhia maravilhosa. Que você possa convidar Jesus para a sua intimidade e você vai perceber o quanto Jesus está interessado na sua vida. E que você possa desfrutar da comunhão do Senhor Jesus. Convide Jesus para a sua mesa, convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para a sua comunhão, convide Jesus para a sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência e que nesta noite, onde você estiver, você possa estar celebrando o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo eterno, o Cristo Salvador, o Cristo maravilhoso. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Nós te abençoamos no nome